Mas nós temos mais um aqui que a gente pode trazer para que a gente possa desenvolver e a gente ir aprendendo com isso. Vamos falar com o nosso segundo entrevistado, que é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Carlos Eduardo Ambiel. Dr. Carlos Eduardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Para mim é um prazer falar com você e seus ouvintes. Obrigado. Dr. Carlos Eduardo, o nosso repórter Rafael Tebas está lá no aeroporto agora há pouquinho e retratou que vários e vários voos foram adiados no aeroporto de Congonhas e outros do país. Agora pergunto o seguinte, a categoria dos aeronautas, até onde vai o direito de greve do aeronauta? Bom, Heródoto, o aeronauta, como qualquer outro empregado no Brasil, tem direito à greve. Ocorre que em algumas atividades consideradas essenciais, como é o caso de transporte e navegação aérea, essa greve ela tem que respeitar algumas condições. E uma dessas condições, primeiro, é avisar com antecedência o que foi feito, as pessoas estavam sabendo da greve, com 72 horas de antecedência. E segundo, é manter as atividades mínimas durante a greve, não pode haver uma greve absoluta, total. E, aparentemente, o que a categoria fez foi fazer um sistema de greve por um período durante o dia, 2 horas todos os dias, em alguns aeroportos, não em todos os aeroportos do Brasil. E na concepção deles, dessa forma, eles estão atendendo não só a determinação da lei, como a própria liminar dada na sexta-feira pelo TST, que obriga a manutenção de 90% dos serviços. Então, se você considerar todos os aeroportos do Brasil e todo o tempo que funciona ao longo do dia, essa paralisação 2 horas em alguns aeroportos, na conta do sindicato, está atendendo a limitação que a liminar do TST impôs. Doutor Carlos Eduardo, caso um sindicato, seja esse qualquer ou um outro, não obedeça a uma determinação da Justiça do Trabalho, qual é a punição? Ele sofre multa? Normalmente sim, Heródoto. A própria liminar já estabelece uma penalidade em dinheiro, multa, né, se a liminar for descumprida. O que vai ocorrer aqui é discutir se a forma como a paralisação está sendo feita, com essa engenharia, né, ela está cumprindo ou não os 90% que o TST determinou. Doutor Carlos Eduardo, isso varia então de categoria para categoria? Às vezes a gente vê greve do metrô com uma certa porcentagem, outra greve de ônibus, outra porcentagem, e agora essa aqui dos aeronautas com 90%. Heródoto, isso varia muito de tribunal para tribunal. Como o aeronauta é uma categoria de abrangência nacional, existe aeronautas em todos os estados do Brasil, quem julga essas greves é o TST. E o TST tem uma jurisprudência que sugere 90%. Muitos tribunais determinam um pouco mais ou um pouco menos. Mas é um número relativamente comum. O que é diferente, por exemplo, quando ocorre a greve do metrô em São Paulo, é que geralmente essa ordem não é cumprida. Porque no metrô é difícil você estabelecer paralisação em algumas estações e outras não. O metrô é uma linha contínua. Já nos aeroportos eu estabeleço alguns aeroportos que vão ter e outros não terão. Além disso, aqui em São Paulo, normalmente o metrô, quando faz greve, os motoristas de ônibus, as greves costumam ser totais, o dia todo, né? Que é claramente um descumprimento das decisões judiciais e que leva o sindicato depois a ser multado, a pagar as multas. No caso, hoje, da greve dos aeronautas, aparentemente está se buscando cumprir uma determinação de uma quantidade mínima funcionando, apesar da atividade ser essencial, e é isso que vai ser discutido depois quando a greve terminar. Perfeito. Agora, doutor Carlos Eduardo, aqui pelo menos olhando para a empresa aérea, ela então está ligada a 2 sindicatos, os dos aeronautas e dos aeroviários. Os aeronáuticos param, então fizeram essa paralisação, terminou agora há pouco, agora 8h21, mas os aeroviários não. Sim, não, é possível. Quer dizer, na mesma empresa tem vários sindicatos atuando simultaneamente. Então, Heródoto, isso é uma questão interessante do nosso sistema. Quando ele foi criado lá nos anos 40, adotou-se um modelo que foi inspirado na Itália, em que a organização sindical ela se dava pelas chamadas categorias. E a categoria do trabalhador ela é um reflexo da categoria da empresa. Então, quem trabalha em banco é bancário, quem trabalha em metalúrgica é metalúrgica, e assim por diante. Mas algumas categorias que têm disposições de leis especiais são consideradas categorias diferenciadas. E aí eu posso ter uma empresa que tem a sua categoria preponderante e algumas diferenciadas. Só para exemplificar,
médico é diferenciado, que tem uma legislação própria, motorista é diferenciado, advogado é diferenciado, tem outras categorias que são assim consideradas. Não é possível, em alguns casos, que a empresa tenha uma categoria preponderante, que é a maioria dos trabalhadores que lá estão contratados, e alguns que é outro sindicato das chamadas categorias diferenciadas, que é o caso dos aeronautas aeroviários, porque eles têm leis próprias regulando a atividade. Doutor Carlos Eduardo, outro dia um colega seu participou aqui do jornal e conversou conosco a respeito dos sindicatos horizontais da mesma categoria ou por empresa. Dizendo, olha, a empresa é obrigada quando são vários sindicatos, né, a negociar com vários, e na verdade deveria ser um sindicato por empresa e não por categoria. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, Heraldo, isso é um tema polêmico, porque alguns países adotam o modelo do sindicato por empresa, como os Estados Unidos. De uma certa forma, você facilita a empresa se organizar, porque ela vai negociar com um sindicato só, e normalmente os problemas da empresa são comuns a todos os trabalhadores. É meio estranho pensar que a empresa tem problemas com alguns empregados e não com outros. Então é um modelo que seria interessante e talvez numa reforma da legislação isso venha a ser implementado no Brasil. O nosso sistema atual, pela Constituição vigente, no entanto, é o sistema do sindicato organizado por categoria e não por empresa. E aí eu tenho que verificar o conceito de categoria, que é um pouco disso que eu falei. É um reflexo da atividade da empresa, mas se admite as chamadas categorias diferenciadas. Perfeitamente. Doutor Carlos Eduardo Ambiel, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado. Doutor Carlos Eduardo Ambiel, advogado especialista em Direito do Trabalho, conversando um pouco conosco. Aí está os detalhes sobre a greve do Sindicato dos Aeronautas, para a gente poder até entender o mecanismo, né? E a gente informando aí a opinião a respeito desses assuntos importantes.